Olá, empresário e empresária, sejam muito bem-vindos a essa semana onde nós vamos revelar as 50 crenças limitantes que impedem empresários de ter mais lucro nos seus negócios. Será que você quer ter mais lucro? Você quer que o seu negócio cresça? Você quer ajudar mais pessoas, né? Porque eu trago dentro de mim, acredito que se você está aqui na minha energia, com certeza você também tem isso no seu coração, independente do seu nicho, do seu segmento, né? O desejo não apenas de aumentar o lucro, mas também de contribuir, de ajudar mais pessoas, né, com aquilo que a sua alma te chama, né, a realizar aí, de sonhos também das pessoas que você vai atender. Mas para isso, para a gente poder servir da melhor maneira o nosso propósito, nós precisamos tirar crenças limitantes. Se a pessoa fica com crenças limitantes, jamais ela vai conseguir viver todo o seu potencial e chegar nos lugares que realmente ela almeja chegar. Então, para a gente começar, o primeiro passo, né, nós vamos começar a entender que crenças são essas. E eu quero convidar você a ter papel e caneta na mão para você anotar. Como é que eu vou saber se eu tenho uma crença certeza? Olha, eu sempre gosto de dizer, se aquilo pegou você, se na hora que falou alguma coisa, eu vou dar exemplos aqui, você sentiu assim, um certo desconforto, um medo, uma insegurança, apertou o peito, apertou a garganta, pode anotar que você tem, tá bom? E aí você vai anotar, porque depois a gente vai falar sobre uma oportunidade aí de você poder estar mudando isso. E por que, Marina, mudar isso? Porque quando você muda seu magnetismo. Se a gente tá com crença limitante, a gente atrai tudo que a gente não quer. Se você tá com medo, por exemplo, medo de dar errado, medo de não conseguir cliente, medo disso, medo daquilo, a gente vai falar aqui, tá? O que você vai trazer? Você vai fazer exatamente com que o seu medo aconteça, né? Você vai fazer com que tudo que você tem medo de acontecer de ruim aconteça. Então a gente precisa primeiro descobrir e mudar para que o magnetismo seu seja um magnetismo positivo, um magnetismo de atrair o que você quer, do que te faz feliz, do que te dá alegria, do que te dá entusiasmo, do que faz você se sentir útil, do que faz você ver que o seu trabalho tem valor e que agrega também na vida das pessoas, e por isso você merece ser muito bem recompensado, não é mesmo? Então, vamos conhecer as 10 primeiras? Então, olha só, primeira crença limitante. A economia está sempre instável, impossibilitando o aumento dos lucros. Então, é aquela crença de que a pessoa depende da economia para ela conseguir prosperar. E a gente sabe que independente do cenário, quando você tem as crenças, quando você tem a abertura para poder prosperar, né, a abertura emocional, a abertura ali de aceitar essa realidade, as oportunidades aparecem. Mesmo que muitas pessoas estejam passando por problemas, você vai conseguir agir diferente. Então, é uma crença, né? E precisa ser trabalhada. Então, veja se houve algum daquele tipo de sensação ou que você acha ou você sentiu no seu corpo físico, tá? Quando estiver bem, você vai sentir muita segurança, tá? Mas aqui são só alguns sinais, existem outros para a gente verificar. Segundo, a concorrência é muito forte para conseguir lucros significativos. Então, há pessoas que querem responsabilizar os concorrentes do insucesso que elas têm, né? E, na realidade, o nosso sucesso, ele é independente do sucesso dos concorrentes, porque cada pessoa é única. Alguém pode ser muito valioso numa mesma área, mas nenhuma pessoa vai fazer exatamente igual. E cada um vai atrair o público que se identifica com aquela pessoa. Agora, se você não se valoriza, se você tem essa percepção negativa de você, você não vai atrair, não é por causa do seu concorrente, é exatamente porque você também, né, tá trazendo crenças que você não merece, que você não tem valor, que você é inferior. Ninguém vai querer estar próximo de alguém que se sente inferior, que não tem valor, que não merece, percebe? Mas, e aqui eu já estou contando para você, a partir dessa crença aqui, outras que muitas vezes estão por detrás, né? Então, perceba se talvez não foi aí que começou a dar um certo incômodo. Terceira, não consigo aumentar o preço sem perder clientes. Então, é a pessoa que acredita que se ela
tiver uma entrega grande e um preço maior, ela não vai ter clientes. Então ela tem que querer pouco, ela tem que se contentar com pouco, né? E isso também é uma das coisas que pode impedir o seu sucesso, impedir que você cresça, impedir a sua realização, porque se você sente que você dá muito e você não tá recebendo, você começa às vezes a ficar magoada, às vezes você magoa até com a pessoa, né? Mas quem é que tá cobrando? Quem é que tá nesse lugar? Então a cura precisa sempre ser em nós. Se nós curamos em nós, né? O mundo também vai responder essa cura na mesma maneira. Próxima crença. É difícil encontrar clientes dispostos a pagar pelo meu produto ou serviço. Todo produto e serviço tem pessoas que querem. Agora, mesmo que eu te fale isso, é mesmo, né? A Marina falou, mas mesmo que eu te fale isso, se dentro de você acredita que não tem pessoas que paguem, você não vai atrair essas pessoas. Agora, se tem alguém que vende talvez a mesma coisa, talvez até por um valor maior, e a pessoa acredita que tem pessoas que paguem, tem pessoas que vão ser transformadas, porque isso aqui também é uma outra crença, né? Você acreditar na transformação que você pode gerar, faz com que você aumente seus lucros e prospere também, né? Então, isso pode fazer com que você não encontre, não consiga clientes, não consiga vender o seu produto e serviço, tá? Próximo, o mercado já está saturado, não tem espaço para mim. Quantas pessoas colocam essa desculpa para não começar, né, a empreender, coloca essa desculpa para não sair da zona de conforto e ao invés de ficar preocupado na quantidade de pessoas, pensar no diferencial que você tem, como você pode inovar. Muitas coisas são mais do mesmo, mas às vezes com uma cara diferente, com uma abordagem diferente. E se você não muda essa crença, esse acesso para enxergar essa abordagem que pode fazer as pessoas falar, cara, que coisa legal. Já viu aquela história? Não sei se você já passou por isso. Às vezes a gente tem vários professores falando a mesma coisa. De repente chega um professor falando a mesma coisa, mas o jeito que ele fala, eu acabei de me lembrar de um professor aqui de uma matéria que eu estudo, né, porque faz parte e difícil, tá? Mas parece que quando ele fala, eu entendo, entra na minha cabeça. É isso, é você no seu negócio, naquilo que você faz, né? Quando a gente reprograma essa crença, claro, algumas pessoas vão falar, nossa, quando essa pessoa faz isso, quando ela faz, o jeitinho que ela faz, tem um carinho, tem uma energia, tem algo diferente que faz com que eu consiga receber esse produto, esse serviço e ter resultados com isso, né? Próximo, os custos operacionais são muito altos para que eu possa aumentar a minha margem de lucro. Então, às vezes, a pessoa também querer colocar em relação aos custos, né? Ela fica preocupada com os investimentos que ela vai ter que fazer ali e muitas vezes ela coloca no investimento, né? Ela esconde no investimento a crença da incapacidade, a crença de que não tem a capacidade, de que não tem a possibilidade, de que não tem os recursos e às vezes a pessoa determina isso em função da crença e o que acontece, gente? Tudo que você determina, você dá legalidade, né? Você é uma profecia que você tá fazendo ali e nós somos poderosos, só que muita gente usa esse poder pro lado do mal, né? Então, você é um grande profeta, mas como que você tem profetizado a sua vida, né? E aí, inconscientemente, você vai fazendo isso. Só que se a pessoa começa a fazer dessa forma, o inconsciente não se abre. Enquanto você tem essa crença, seu inconsciente não se abre para que você possa enxergar uma possibilidade diferente. Enxergar formas onde você vai encontrar os recursos e onde você vai fazer com que eles sejam lucrativos, né? Com que o retorno deles seja lucrativo. Então, é muito importante, tá? Próximo, e essa é muito desse momento atual. As mudanças tecnológicas são rápidas demais para eu acompanhar e lucrar. Gente, quantas pessoas estão nessa crença agora, não é mesmo? Em relação a toda a velocidade, principalmente que as automações, né, que a inteligência artificial está trazendo para o mercado e muitas pessoas acabam parando na crença de que é rápido demais, né? Existe uma mudança que precisa ser feita? Sim, isso a gente não pode negar.
Porém, se você coloca isso de que é rápido demais, você está bloqueando os meios de você aprender e acompanhar esse processo e conseguir chegar nessa velocidade, né? Então precisa também buscar essa reprogramação no inconsciente, não é só o entendimento, é a mudança inconsciente, tá? E é por isso que a gente precisa, né, de ferramentas, de técnicas que acessam o nosso inconsciente. Agora você está acessando o seu consciente, mas que acessam o nosso inconsciente e modifica essa informação. Minha empresa é pequena demais para competir com grandes players. Ou, né, eu sou pequeno demais para começar um negócio que vai dar certo. Então, às vezes a pessoa pode julgar a empresa que tem ou ela pode julgar o que ela pretende começar e como ela pode começar. Então, a ideia da inferioridade aqui que está sendo apresentada na parte da empresa, né? Os impostos são altos demais e isso impossibilita eu ter lucro, né? Gente, quantas pessoas pagam milhões de impostos e elas têm um lucro, né, incrível. Então, essa crença também pode impedir com que você tenha lucro, com que você prospere, tá? A 10ª e última de hoje, acredito que é impossível manter uma margem de lucro consistente. Tem muitas pessoas que às vezes não crescem, não prosperam, não têm lucro nos seus negócios porque não acreditam que existe consistência. Às vezes você vem de uma família, vem de um meio onde acha que a estabilidade, que a consistência só pode se dar, né, quando você está no emprego e às vezes você está ainda acreditando de forma inconsciente nisso, sabe? Porque às vezes você fala, não, Marina, eu não acredito, mas não é só o que você fala, o que os seus resultados dizem. Se você é uma pessoa, tudo bem, existe uma certa variação, mas se você é uma pessoa que tem variações muito abruptas, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, com certeza você tem essa crença, tá? E precisa reprogramar, senão você vai ficar assim e não vai suportar, né? Porque é muito ruim. Agora, quantas pessoas conseguem não apenas a consistência, mas o crescimento? O crescimento que vai crescendo, às vezes de uma forma que vai sendo progressiva e às vezes até exponencial, mudando assim completamente o patamar, né? Então, é preciso trabalhar essas crenças. Gente, você tentar, principalmente nos dias atuais, você tentar empreender, fazer os seus negócios crescerem, começar algo sem olhar para isso, sabe? É quase você tá determinando já o seu fracasso antecipado. Então, hoje, é uma das coisas, eu acho assim, uma das coisas de mais valor que nós temos é o nosso desenvolvimento pessoal. É exatamente a nossa capacidade de controle emocional. E só consegue isso, gente, a gente não consegue isso racionalizando, tentando engolir as coisas que a gente tá acreditando ali e esconder. A gente consegue isso reprogramando, mudando essa maneira, né? Porque senão a pessoa vira uma panela de pressão e ela vai estourar e o estrago vai ser muito grande. E às vezes pode ser inclusive fatal, né? Ou seja, a pessoa leva as coisas num ponto onde ela não tem nem coragem mais de começar. Ela pode se machucar ao extremo e criar uma série de problemas que ela não precisaria criar se ela estivesse buscando já, né, aquilo que é necessário para reprogramar essas crenças que vão destruindo literalmente os sonhos quando a pessoa negligencia o trabalho que precisa ser feito. E aí, tá gostando? Dê o seu like, compartilha com seus amigos, inscreve-se aqui no canal. Amanhã tem mais, a gente vai falar aqui sobre 50 crenças e eu vou estar ao vivo durante essa semana falando mais, né, sobre essa oportunidade de você reprogramar sua mente, falando sobre como que o profissional agora, né, desse tempo atual de inteligência artificial precisa ter, né, a mentalidade, precisa estar posicionado aí para conseguir ter lucro nesse mercado. Então, eu quero que você realmente fique aqui, aproveite tudo e já comece a viver essa transformação a partir de agora. Eu quero agradecer imensamente o seu tempo, o seu carinho, a sua confiança. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!